Lights. Boa noite. Eu sou Marcelo Araújo, escritor, jornalista, artista visual. Estamos a começar mais uma edição de A Live, entrevistas interessantes com pessoas de várias áreas. Hoje é a nossa live de número 68. Boa noite, doutor João Batista, direto do cemitério São João Batista, Botafogo, Rio de Janeiro. E aí chegaram nossos convidados, acabaram de chegar, vou adicioná-los aqui. Hoje vamos receber aqui todos bem-vindos, especialmente bem-vindos Luiz Reis e Raíra Costa, de Brasília. Vão falar com a gente hoje aí sobre o projeto Galeria Parede de Casa. Boa noite, pessoal, bem-vindos. Boa noite, tudo bom, Marcelo? Boa noite, Marcelo, tudo bem? Obrigada pelo convite. Eu que agradeço aí a presença de vocês para falar da exposição, a segunda que o projeto de vocês vai contemplar, né? E eu tenho a honra, né, de fazer parte dessa exposição com 5 obras, eu e mais 4 pessoas, né? 4 artistas incríveis. Um deles é o próprio Luiz Reis, que está aí, a Ana Ditti, que entrou na live, maravilhosa, já esteve aqui com a gente também falando do seu trabalho. O Fábio Lucas Vieira, que também ainda não esteve aqui, né? Mas em breve vou convidá-lo também para participar. E a Vanessa de Almeida. Então, pessoal, boa noite. Eu vou fazer só uma brevíssima apresentação para a gente começar essa live hoje em dose dupla. A Raíra Costa, que está aqui com a gente, é historiadora, produtora e curadora artística. O Luiz Reis é poeta, artista visual, doutor em literatura, curador e editor. Já é a terceira vez que o Luiz participa dessa live aqui com a gente. Ambos são criadores do projeto Galeria Parede de Casa, que é projeto sobre o qual vamos falar a partir de agora. Bom, vou passar aí a pergunta para os dois, né? Enfim, como é que surgiu essa ideia da Galeria Parede de Casa? Foi por causa da pandemia? Bom, vamos lá. Também, mas foi por causa da vontade de divulgar o trabalho do Luiz, né? De divulgar a arte do Luiz. E aí, por coincidência, estávamos na pandemia, a gente escolheu algumas obras do Luiz para enquadrar. E depois que a gente enquadrou e colocou na parede, aí veio a vontade de expor. Mas antes disso, eu pessoalmente sempre tive vontade de expor as obras do Luiz. Eu sempre falava para ele, um dia eu vou fazer uma exposição tua. E acabou que foi desse jeito. Foi nesse período de pandemia, em casa, de uma forma bem simples, verdadeira, mais ou menos assim. Foi assim. Isso, e foi a ideia também isso, né, já que a gente está tão confinado assim nesse espaço de casa, a gente mostrar um pouco da nossa casa, a gente abrir as paredes da casa, mostrar um pouco essa ideia, né, de como que a arte pode mudar a parede, pode mudar o visual, e ser um convite também, né, para democratizar essa ideia de arte, que às vezes a gente pensa, né, que a arte fica só lá no museu, só naquelas exposições, né, aquelas obras consagradas, claro, elas são importantes, né, tem o espaço delas, mas é importante também a gente pensar isso, né, que a arte faz parte do nosso cotidiano, como que uma obra de arte na parede muda o visual, abre novas perspectivas para a nossa casa, para o nosso lar, traz aconchego, traz cores. Então, o projeto nasceu justamente também nesse momento, né, que a gente está mais em casa do que nunca, e aí essa possibilidade, né, de dialogar com a arte justamente nesse lugar, né, que é a nossa parede e a parede de todo mundo, na verdade. Né? Uhum. E aqui tem em casa também, democratiza a visitação, né? Que o público pode olhar também de casa, né? Não precisa se deslocar, não precisa sair, é lá dessa rede social. Também eu acho que isso também é democrático. Poder olhar do conforto da tua casa também, da casa do outro, olhar para o conforto da nossa casa, dentro da casa dele. Isso explicar, né? Mas é mais ou menos isso. Bacana. Quando vocês conceberam esse projeto, vocês já tinham ouvido falar de alguma experiência semelhante? Conheciam, conhecem?
Bom, foi meio intuitivo, mas quando a gente já estava com a ideia e montando a exposição, eu vi que existem projetos parecidos. Eu vi um aqui em Brasília e vi outros, mas não no DF. E vi, sim, projetos parecidos. Mas assim como uma Como que exposição com conceito. Não, eu vi de visitação agendada, né? Mas também dentro de um apartamento, de uma casa, mas com agendamento. O nosso não tem isso, é totalmente online. isso, Uhum. eu acho que tem muitos projetos nessa pegada, mas cada um tem um diferencial. Eu acho que o diferencial do nosso é justamente esse, né? De que a gente faz as exposições de forma virtual, então todo mundo pode ter acesso, e ao mesmo tempo essa ideia, né, de que a gente está começando a convidar outros artistas para fazer parte também, né, desse projeto. Bacana. E é interessante porque assim, tenho conversado com muita gente, né, esse período da pandemia das artes, né? E os músicos, por exemplo, muitos músicos estão trabalhando de casa, né? Por exemplo, semana passada eu conversava há exatamente uma semana, né? Com o Dunga, que é um baixista muito conhecido de música brasileira, toca com muita gente aí, e falando assim, que estava tocando, fazendo muitas coisas de casa mesmo, por celular, monta um estúdio em casa e tal, enfim, escritores trabalham normalmente em casa, mas essa coisa, mas me chamou muito a atenção isso da arte visual. Eu acho que isso realmente é uma inovação. É claro que podem haver projetos semelhantes, né, e tal, mas com esse conceito de exposição como vocês fizeram, que a gente vai detalhar já já, me parece realmente ser uma coisa original. Ah, legal, eu acho que é bacana mesmo, né? Porque é um espaço justamente para os artistas visuais, né? Que às vezes ficam um pouco desguarnecidos aí nessa questão da pandemia e ao mesmo tempo, né, essa possibilidade da gente também abrir para outras manifestações artísticas, né, dentro desse mesmo formato. Na primeira exposição, por exemplo, eu declamei alguns poemas também, né, trazendo aí também outras possibilidades artísticas. Então ele nasce como uma galeria, mas eu acho que o espaço da galeria não é só das artes visuais, né, também ele congrega outras artes aí, outras possibilidades também que a gente vai explorar com certeza. E há uma intenção de manter, mesmo com o fim da pandemia, que a gente não sabe ainda quando acaba, né? Esperamos que daqui a algum tempo, com a vacina, mas a ideia de continuar com esse formato online de exposições. Sim, a gente vai meio que entendendo como é o processo e caminhando. Mas a gente tem intenção, sim, de continuar. A gente já tem outros artistas em mente. As ideias já estão aí, já estão surgindo. Depois que a gente criou o perfil da galeria, acho que a gente ficou mais empolgado ainda. E agora que a gente está com essa exposição montada, é que a gente fica empolgado mesmo. A exposição está linda, né? Então, você imagina obras de 5 artistas na tua casa e você admirando aquilo e namorando aquelas obras, dá vontade de fazer mais. Certeza. É, Que eu acho que é venham isso, a gente vai mais. testando aos poucos, né? Esse formato, aos pouquinhos a gente está ampliando. Agora a gente investiu, por exemplo, na marca, estamos construindo aí nosso primeiro catálogo, né, para essa exposição, já um catálogo virtual também. Me parece que mesmo para além da pandemia, né, esse espaço não morre mesmo não, né? Porque parece que é uma perspectiva que dificilmente, né, a gente vai voltar para aquele mundo presencial que a gente tinha antes, né? Claro que a gente está morrendo de vontade, né, de ir para um museu, ir para uma galeria, uma abertura de uma exposição, né, uma mostra, mas no final das contas acho que esse espaço ele vai se manter sim. Então, não só para a questão das artes visuais, né, para como um caminho para as artes, né, assim como aconteceu com a música, né, quando a música migra para o mundo virtual, isso afetou toda a cadeia da música, né, todo o processo, né, a ideia mesmo de concepção de gravação, de álbum, que hoje já não se coloca mais, né, na perspectiva das pessoas gravarem mais as músicas, as grandes gravadoras, né, que no final das contas têm um espaço muito menor do que elas tinham. Acho que isso vai acontecer com todas as artes, né? A gente está vendo isso acontecer já com os livros, né? Eu acho que a indústria do livro, tal como a gente conhecia, ela não vai voltar a ser, né, como era, né? Eu acho que no final das contas a gente está aí com uma nova geração que não tem mais o hábito de pegar em livro, não tem mesmo. E isso possivelmente não vai mudar, né?
Esses jovens hoje, eu vejo muito dando aula, por exemplo, né, aquela figura do livro na sala de aula meio que morreu. Todo mundo hoje lê os livros no computador, todo mundo lê os livros nos arquivos, nos celulares, né? E o livro, às vezes, já soa até como um objeto meio alienígena para muitas pessoas, principalmente o pessoal que não tem muito dinheiro para comprar livro. Opa, esse pessoal migrou fortemente para esses outros tipos de leitura. Isso vai acontecer também, então, no mercado das artes visuais, né? Eu não tenho algumas ideias, né, de como isso pode acontecer, mas é muito difícil de prever, na verdade, né? Quais os caminhos que vão tomar. Então, a gente está meio que numa experiência também, né? Sentindo o mercado, sentindo a recepção, sentindo, né, os artistas, como é que eles reagem também, o público principalmente. Mas a ideia é justamente dar sequência, assim, ao projeto e continuar ele aí nos próximos anos, com certeza. Legal, as pessoas estão comentando aí, a Ana Adit falou que é uma iniciativa do futuro, né? Ana Adit que participa da mostra, né? A Gioconda, nossa amiga, falou que genial essa ideia, e a Cristina dizendo que é uma excelente iniciativa, com certeza. Enfim, uma coisa não exclui a outra também, né? Enfim, a gente está vivendo essa, por questão da pandemia, houve todas essas inovações, algumas até anteriores, mas que se intensificaram, né? As lives, por exemplo, que a gente está fazendo agora, né? Já existiam, mas ganharam corpo. Por exemplo, tem as lives que a gente tem visto aí de música, enfim. E acabando a pandemia, uma coisa não exclui a outra. Acho que as lives vieram para ficar e os shows vão voltar, né? As exposições presenciais vão voltar. E temos aí agora as virtuais, como as que você, como esse projeto que vocês criaram, né? Inclusive não existem galerias físicas suficientes para todo mundo, né? Então que bom, é mais um espaço, né? Sempre pensar na perspectiva da inclusão e não da competição, né? Sim. E eu acho que a galeria ela nasce justamente também nessa ideia desse recorte de democratizar realmente. Porque a gente ainda tem, né, no nosso país uma ideia de que a arte visual ela é uma coisa para poucos, né? E de fato não. Nós temos um mercado dentro das artes visuais que ele é muito amplo, né? Em termos de preços, em termos de tipos de obras, em termos de uma diversidade muito grande, né, de estilos artísticos. E a galeria ela surge justamente também pensando nisso, né? Que a internet ela pode ser um espaço para democratizar, para levar as obras dos artistas para as casas das pessoas e que no final das contas, né, a gente tenha esse hábito, né, de consumir os artistas locais, de colocar as obras deles nas nossas casas, de conversar sobre eles e no final das contas criar todo um circuito de arte que não se resume, né, mais uma vez aquela ideia, né, de ficar Leonardo da Vinci, Rembrandt, Picasso e por aí vai, mas mostrar que os artistas justamente eles são dos nossos dias atuais, estão mais próximos da gente e estão produzindo obras que são acessíveis, né, para um público muito maior do que normalmente consome, né, as obras de arte. Acho que isso é um caminho bacana também. Enfim, e muita diversidade também, né? Você aqui pelo Instagram você abre, é, você vê a quantidade de artistas do mundo inteiro que tem postando, né? E coisas muito diferentes, as mais variadas possíveis, não só muito artes visuais, mas também muita coisa, música, literatura, como o Luiz faz também, misturar, combina as duas coisas, poesia com, com artes visuais e tal. Bacana. Vocês acham que essas mídias, assim, principalmente o Instagram, vieram para abrir novos horizontes? Olha, eu confesso que eu me rendi ao Instagram. E, na verdade, eu estou gostando, eu estou aprendendo a usar o Instagram. Eu estou aprendendo ainda. Mas eu vejo que tem muitos projetos bacanas, e é isso mesmo, é muita gente mostrando o trabalho, muita gente mostrando conteúdos interessantes, históricos, culturais, etc. Então, eu me rendi ao Instagram, estou aprendendo a usar a ferramenta e estou gostando bastante. Eu também. No começo tinha uma certa resistência, mas estou usando cada vez mais o Instagram. Eu acho que é o espaço atual onde os artistas realmente estão mais tendo retorno,
visibilidade para suas obras, né? E concordo com essa sua visão, Marcelo, que nós vivemos um momento realmente de muita diversidade. É muito difícil, né, hoje a gente traçar uma ideia de um estilo, de um jeito de fazer, de uma técnica que seja predominante, né? Nós temos justamente aí uma diversidade muito grande. E isso tem a ver um pouco também com a proposta da galeria, né? A gente, ao invés de pensar uma doutrina da arte, uma filosofia da arte, uma estética específica, a gente pretende muito mapear as produções dos artistas e, a partir do que os próprios artistas estão fazendo, a gente abrir o espaço da galeria para mostrar justamente essas linhas, né, que os artistas seguem, sem se prender justamente a um estilo, a uma estética, que era muito comum, né, por exemplo, dentro do modernismo, né, dentro das vanguardas, né, cada uma tinha a sua estética, cada uma tinha o seu manifesto, cada uma tinha seu programa, e muitas vezes, né, numa perspectiva muito combativa, né, de questionar as produções que não seguiam a mesma linha. Tem um aspecto nisso que é interessante, mas ao mesmo tempo, né, produz uma visão de arte que é muito sectária, né? Eu vejo que, por exemplo, no Brasil, durante muito tempo, por exemplo, né, não se conversava a poesia concreta com uma poesia de cunho mais descritivo, uma poesia ainda mais focada na rima, por exemplo, e ficavam como se fossem dois hemisférios, né, dois universos totalmente distintos. Eu acho que hoje o mundo pede justamente essa pluralidade, né? Que com esse nosso mundo globalizado, né, nós, no final das contas, estamos sendo obrigados, né, a conviver com essa diversidade, a aprender com ela, a saber lidar com ela, e não podia ser diferente na arte, né? A arte também, no final das contas, está encarando aí esse período de muita diversidade. E com as hashtags que você coloca, você ganha o mundo, né? Sim. E ao mesmo tempo isso é bem legal, né? Às vezes eu boto umas poesias em português, por exemplo, na minha página pessoal, e eu vejo aí o pessoal de fora comentando, curtindo, às vezes postando ali um comentário, uma coisa interessante, que a princípio, né, você pensaria que a poesia, por ter uma barreira da língua, tivesse mais restrição, mas não, né? Eu fico bem feliz mesmo, né, com essa ideia, né, de um público maior que começa a consumir, né? E começa a fazer encontros que de outra forma não poderiam ser possíveis, né? Se não fosse pelas redes sociais realmente, né? Nesse sentido, é fantástico mesmo, né? E a possibilidade de intercâmbio também, né? Porque quantas pessoas que a gente não acaba conhecendo. Acabou de entrar, por exemplo, vou citar ele aqui, que ele é muito legal. Ele vai me perdoar porque tem uma certa dificuldade. É Brian. É um rapaz lá de Teresina, do Piauí. E ele é estudante de medicina, mas também escreve e pinta, e ele se define como artista de rua. Ele até falou como é que é, muito legal como ele se definiu. Pinturas. Ai, cara. Bom, ele pode escrever aí. Mas, assim, faz umas coisas muito legais. A gente se conheceu pelas redes sociais, assim como muita gente, se acaba conhecendo gente do mundo inteiro, do Brasil, enfim, escritores, artistas, jornalistas, etc. E começa a trocar ideias, assim, enfim. É legal isso, vocês acham dessa perspectiva do intercâmbio, né, da troca? Sim, inclusive, esse artista, eu acho que foi esse que você marcou a galeria, né, para a gente olhar. Fryer De Teresina. Blake é outro, também de Teresina. Muito bom, meio expressionista. E é músico também, já teve aqui em live. Esse rapaz que entrou agora, o Brian, ele vai estar na próxima quarta. Oh, que legal, vamos assistir. Legal, vamos assistir. Com Bem certeza. legal. Esses encontros é que é o mais legal mesmo, né? Que de outra forma seriam muito difíceis de acontecer, né? Às vezes a gente tem um circuito de feiras, um circuito de eventos, mas muitas vezes é difícil, né? A gente viajar, gastar dinheiro, e agora na pandemia esse circuito então entrou muito em xeque, né? Não está conseguindo realmente existir, né? Fica realmente impraticável nesse momento de pandemia. E agora nas redes sociais tudo continua, né? Nada parou nesse sentido, né? De contatos, de admiração mútua, né, entre artistas, de contato com o público, né? Porque a arte só existe com o público, né? Então, isso é muito legal mesmo. Bacana. Eu queria saber um pouco a respeito da questão, enfim, logística, né?
Como é que foi a montagem? Foram 18 obras do Luiz, né, que participaram dessa primeira exposição que vocês fizeram. Foi em novembro essa exposição. Como é que foi a montagem, enfim, o que que vocês precisaram para montar? A partir do momento que tiveram a ideia, né, o que que foi preciso para colocar em prática, né? Teve que fazer alguma alteração assim no apartamento? Não? Ou foi o espaço, usou o espaço como ele estava lá? Vocês podiam falar um pouco disso? Não, a gente usa o espaço como ele está aqui mesmo. E é mão na massa. Foi a gente que fez a produção, eu e o Luiz, é furar a parede, bater prego. É como se a gente estivesse decorando a nossa casa. E é isso que a gente estava fazendo, né? Decorando a casa, fazendo do nosso jeito. E não foi preciso nenhuma alteração, precisa vontade, né? Precisa, porque dá um trabalho, mas é um trabalho gostoso. Na verdade, é um bálsamo, né? Montar uma exposição na sua casa, no conforto da sua casa, é bem bacana. E não, precisou de vontade, né? E de investimento também na questão de enquadrar as obras. É isso. E a gente pensou assim, né? Seria impossível a gente ter um ambiente igual a uma galeria, né? Que é um ambiente todo preparado para receber as obras, onde as paredes, né, seguem toda uma lógica de exposição, onde existe já uma iluminação específica, né, para trabalhar com as obras. Então, se a gente fosse tentar reproduzir o ambiente da galeria em casa, isso não ia ficar legal e mais do que isso, acho que seria meio que impossível. Então, a gente já viu que o caminho seria justamente investir em algo diferente. E nesse sentido, o diferente seria justamente isso. Ao invés de trazer uma galeria, uma pseudo-galeria, não. A gente apresentar a nossa própria casa, então a gente abre a nossa sala, a gente não redecora ela, né, a gente mantém alguns elementos básicos da galeria, né, a gente só dá uma configurada para não ter um conflito, né, com as obras de arte que a gente está querendo mostrar. E nesse sentido, justamente o quê? De mostrar como as artes elas perdem um pouco, as obras, né, elas perdem um pouco daquela solenidade, né? Quando elas estão expostas na galeria, no museu, um distanciamento, uma reverência, né, uma postura, muitas vezes até de intimidação perante a obra, né? Principalmente quando se trata das obras dos grandes mestres. Mas, independente disso, né, essa configuração justamente desse distanciamento. E a ideia de colocar em casa é justamente de inverter isso, né, de trazer uma proximidade, né? Porque quando a obra está na nossa casa, é justamente o contrário, né? A gente toca nela, a gente muda ela de lugar, a gente pensa ela em diferentes iluminações, a gente toca na pintura, né? A gente vira a pintura, a gente manuseia ela. E a ideia da galeria Parede de Casa seria justamente trazer um pouco essa experiência mais íntima com a obra e meio que quebrar, né, essa perspectiva tão hierárquica, tão intimidante às vezes, né, que se coloca entre o espectador, aquele que está fruindo, que está perto da obra e a própria obra, né, quando ela está nessas instituições consagradas, nas galerias, né, aquela ideia, tem uma linha, não se aproxime, não espirre, não toque, não chegue muito perto e por aí vai. Né? A ideia da casa é justamente um pouco o contrário. Né? Quando a gente bota uma obra na nossa casa, na parede da nossa casa, isso vale para todo mundo, a ideia é justamente que a gente vai ter um outro tipo de contato com a obra. E aí toda a logística que a gente criou para as exposições tem a ver justamente com esse ponto de vista aí, né? De quebrar esse paradigma do museu e trazer a obra justamente para a parede de casa, né? Para a parede de todos nós, né? De todo mundo que está ouvindo aqui agora e, no final das contas, essa possibilidade de fazer com que a obra que está na nossa parede vá um dia aí para as paredes de vocês, que ela vá caminhando, né? Nesse caminho aí da obra com o público. Né? Legal. E foram 18 obras suas que estiveram nessa exposição, né? Você podia falar um pouco a respeito de qual foi o conceito dessas obras, o que que você selecionou, tinha algum tema, a exposição a propósito teve algum título, enfim, obras com alguma afinidade, eram desenhos, eram pinturas, tinha poesia. Você podia explicar um pouco para a gente como é que foi
essa primeira mostra aí que vocês fizeram com as obras do Luiz, né? Foi que mês mesmo? Foi em novembro essa exposição? Foi em outubro, foi há 2 meses. Outubro, 2 meses. Acho que foi dia 1º de outubro. Mas o que a gente queria mostrar era o trabalho do Luiz, né? Um pouco de cada estilo do Luiz, né? E é por isso que tinha aquarela, tinha uns desenhos, tinha uma coisa que o Luiz faz muito bem, que é o poema visual. E foi assim que a gente seguiu. Uhum. A ideia sempre tem a ver, então, ela não tinha um título no sentido que a gente sempre está fazendo na parede de casa, volume 1, volume 2, né? Agora a gente vai ter o volume 2, que daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho mais sobre ele. Mas como a Raíra falou, eu acho que a ideia justamente foi, primeiro, fazer uma abertura da galeria. Então, foi uma experiência no sentido de colocar a galeria pela primeira vez, né, para, no final das contas, se mostrar. Então, o princípio, na primeira exposição, a gente não fez na página da galeria, como a gente vai fazer essa segunda. A gente usou a minha página pessoal do Instagram. Agora a gente já criou a página própria, né? Já criamos a nossa logo. Então, já estamos aí num processo realmente de profissionalização. Então, essa primeira foi uma abertura. E aí, essa ideia é justamente de mostrar as várias vertentes do meu trabalho, né, como artista visual. Então, eu gosto muito de fazer caras, né? Isso tem a ver, acho que desde criança, desde que eu desenhava nos cadernos, eu gosto muito de fazer caras, rostos. Então, a gente selecionou alguns desses rostos, né? No momento atual, né, eu estou começando a usar muito, já há alguns anos, né, de fato, a aquarela. Então, explorando muito a aquarela numa perspectiva de fazer algumas paisagens, alguns trabalhos abstratos. Então, são algumas produções mais recentes, né? A maioria das obras bem recentes, né, do ano passado e desse ano, principalmente, né, as obras. E, nesse sentido, foi uma experiência muito positiva, a primeira exposição, né, porque a gente teve uma recepção muito boa, né? A gente conseguiu atrair um público bacana, né, para a exposição, inclusive pessoas de fora, né, do nosso círculo de amizades, né, aquela famosa ideia da bolha, né? Como é que a gente faz para romper a bolha, né, do nosso circuito e atingir outras pessoas dentro desses nossos projetos. Então a gente sentiu um pouquinho isso, né, de pessoas de fora, de outras galerias que prestigiaram essa primeira amostra. E nesse sentido a gente sentiu esse resultado muito positivo, né? Também em termos de comercialização, né, conseguimos vender um número expressivo de obras da primeira exposição, né? Tudo isso encorajou a gente, né, a continuar e intensificar aí o projeto, né? Então, me parece ainda dando os primeiros passos ainda. Uhum. Ela falou poemas visuais. Você podia falar para a gente como é que são esses poemas visuais? Sim, claro. Na verdade, é um pouco isso, né? Hoje a gente está muito acostumado com os poemas digitados no computador, né? Antes era a famosa máquina de escrever lá, né? Que era companheira do artista, do escritor. Então, isso muito migrou para a escrita no computador, né? Pelas facilidades dos editores de texto, os recursos mesmo que eles possibilitam de diagramação, de diversas fontes, né, de correção e por aí vai. E aí, nos últimos anos, né, na verdade, os meus 3 últimos livros de poesia, eu fui no sentido de começar a escrever muito à mão, né? Então, comecei a produzir muito poemas escritos à mão. Aos poucos, esses poemas ganharam um complemento visual de cores, de formas, às vezes um desenho junto. E aí isso se tornou, né, uma parte importante da minha produção poética, explorar justamente esse lado mais manuscrito, né? Mistura um pouco o poeta com o artista visual, e a ideia é justamente que o poema ele fala de uma perspectiva mais diversa, né? Ele fala na perspectiva da leitura, mas também do impacto visual que ele causa. E aí, muitos desses poemas eu estou começando também a enquadrar, emoldurar, e alguns deles fizeram parte justamente dessa primeira exposição da galeria, né? Bacana, foram 18 quadros, né? E você, enfim, estava falando, né, do retorno que teve das pessoas, enfim, do público, de outras galerias. Do ponto de vista comercial, foi proveitoso?
foi proveitoso, sim. E foi interessante que a gente aprendeu, né? A gente está aprendendo a comercializar obras de arte. E isso é maravilhoso, mas sim, a gente teve um retorno que a gente nem esperava ter, porque a gente pensou, a princípio, que o retorno seria só das pessoas conhecer, outras pessoas conhecerem o trabalho do Luiz, mas o legal é que pessoas quiseram adquirir as obras do Luiz, né? Então foi um retorno melhor. E a gente também está enveredando nesse caminho de aprender a comercializar obras de arte. E aprender a mostrar também, porque é isso que a gente quer, mostrar, que as pessoas visitem, que as pessoas vejam, que as pessoas se sintam bem, se sintam tocadas, que sensibilizadas com uma obra. Eu acho que nessa pegada um pouco de proximidade mesmo, né? No sentido de que, às vezes a gente pensa o mundo virtual como um mundo do distanciamento, mas ele também é um mundo da proximidade, né? E como que, no final das contas, eu acho que a nossa cultura, ela constrói muitas vezes, né, uma ideia de um distanciamento em relação à arte, né? Seja nesse distanciamento, né, da arte como algo intocável, como algo distante da gente, seja esse distanciamento de pensar que a arte é sempre coisa do outro, do gênio, etc. Eu acho que a proposta é uma ideia de arte, né, para os dias de hoje, não só da galeria, mas por uma possibilidade de uma estética mesmo para os dias de hoje, tem a ver justamente com esse projeto de proximidade, né? Foi um projeto que eu acho que os modernos eles já tentaram fazer isso, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na arquitetura moderna, né, aqui no Brasil é tão presente, né? A ideia de que a arquitetura moderna, de alguma maneira, colocasse as pessoas para viver dentro de uma obra de arte, dentro de um prédio que não fosse simplesmente uma perspectiva de penduricalhos, mas uma ideia de uma estética que acompanhava, por exemplo, né, as linhas retas, a simplicidade. A própria ideia, por exemplo, né, de algumas escolas modernas, como a Bauhaus, por exemplo, né, que produzia objetos também para o dia a dia, cadeiras, luminárias. Então, eu acho que esse é um momento que essa questão vai voltar, né, essa ideia dessa necessidade da arte voltar a se colocar dentro desse nosso dia a dia, do nosso cotidiano, né? E aí eu espero que a galeria contribua um pouco para isso aí, né? Uhum. É interessante essa colocação que você faz, né, citando os criadores de Brasília, Bauhaus, Niemeyer, etc., né, porque nesse momento da pandemia parece que, enfim, claro que a arte, infelizmente, né, por várias questões, ela ainda não é tão acessível, né, a todos, mas mas ela se mostrou muito importante nesse momento, né, de pandemia, né, uma coisa que outras pessoas que já passaram por aqui falam, né, você está em casa, claro, quem pôde ficar em casa, também nem todo mundo teve essa possibilidade do isolamento social, infelizmente, né, mas a questão de valorizar, as pessoas falam, nossa, você está em casa agora, você está lendo, né? Enfim, claro, quem gosta de cultura, mas de uma forma ou de outra, boa parte das pessoas tem alguma relação, mesmo vendo uma série de TV, por exemplo, é um produto cultural, é um filme no DVD, ou quer dizer, DVD já é uma coisa meio da nossa época, mas assim, o streaming, né, o Netflix, o, sei lá, Amazon Prime, etc., né, os livros e tal, um quadro, né, enfim, as pessoas, houve uma valorização, né, de as pessoas verem quanto a arte é importante, né, e paradoxalmente, né, os artistas foram os que mais sofreram, né, embora a arte tão valorizada, as pessoas viram como ela é importante, mas artistas aí pararam, né? Sem peça de teatro, sem show, sem galerias físicas, né? Muitos artistas, inclusive, passando necessidades, dificuldade de pagar suas contas por conta do isolamento e de não ter havido imediatamente uma ajuda, né, do poder público, né? Saiu a lei Aldir Blanc, mas a gente nem sabe como é que isso está chegando, se está chegando efetivamente, enfim. Eu acho que sim, eu acho que comentando isso um pouco de uma maneira mais, né, dessa coisa do filósofo, né, sempre vai falar um pouco dessas questões. Me parece que a nossa cultura, a nossa sociedade, né, ela é uma sociedade onde a perspectiva artística ela se coloca muito limitada, né?
A arte, às vezes, é isso, é você ir num cinema, é ver uma série, é aquele momento, às vezes, do entretenimento, né, onde você só quer, às vezes, esquecer o seu cotidiano e a arte te leva para um outro espaço, né, de entretenimento. Então, a gente tem uma sociedade onde a arte ela é vista com muita desconfiança, né? O artista é esquisito. A gente está vendo agora no Brasil, né, um momento onde os artistas estão sendo muito questionados, né? Inclusive numa perspectiva muito conservadora, né, que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Até que ponto isso vai impedir, né, as manifestações artísticas. Então, isso pode beirar às vezes a censura. Isso faz parte, eu acho, de um próprio sistema, né, no qual nós estamos inseridos, onde o espaço da arte é muito limitado. Às vezes, como você falou nesse momento da pandemia, né, quando, para alguns casos, né, não, claro, a gente não pode generalizar isso, mas as pessoas, de alguma maneira, de formas diversas, mas elas sentiram, às vezes, um tempo maior. E a arte foi um caminho natural para ocupar esse tempo, né? Um tempo que, às vezes, era ocupado, né, pelo deslocamento, aqueles que puderam adotar, por exemplo, o trabalho remoto, como a gente aqui adotou, o tempo que a gente gastava se deslocando, né, muitas vezes é um tempo que a gente ganhou aqui em casa, que a gente ficava nos engarrafamentos, nas ruas aí, né? Eu trabalhava em vários lugares aqui do DF, né? E, de alguma maneira, o tempo se tornou mais amplo. A arte foi um caminho, né? Que muitas pessoas buscaram nesse momento, né? Quando o tempo ficou livre, como é que eu vou gastar meu tempo livre, né? Como é que eu vou usar esse tempo que antes eu não tinha? Bom, olha, a arte, né? É aquilo que às vezes ficou tão afastado, ficou tão longe, né, da nossa sociedade, mas nesse momento as pessoas sentiram essa necessidade, né, de voltar à arte. É interessante a gente pensar por que isso acontece, né? Porque me parece que a gente descobre assim que a arte, no final das contas, ela é uma parte fundamental, né, do ser humano. Ela é uma dimensão tão importante quanto as nossas dimensões, por exemplo, biológicas, né, de sobrevivência. A arte, a cultura, ela é tão fundamental quanto comer, quanto beber, quanto respirar, porque no final das contas é a partir dessas questões culturais e artísticas que a gente constrói a nossa identidade, que nós nos localizamos no mundo, que nós estabelecemos as nossas perspectivas de amizade, dos nossos grupos sociais, né? E a nossa identidade ela vai sendo alimentada, né? Enquanto indivíduos, enquanto sociedade, enquanto grupos sociais. E nesse momento, né, para muitos, essa dimensão essencial da arte voltou, né? E foi um refúgio, foi um lugar de felicidade, mesmo também um lugar de buscar a dor, porque a arte não evita a dor, né? A arte encara a dor de frente, e isso também é importante, né? Porque a dor faz parte, né, da nossa constituição humana. Então, me parece que esse é um momento interessante, né, para a gente avaliar justamente essa questão, né? De qual é o espaço que a arte ocupa nas nossas vidas e qual é o espaço que a sociedade, no final das contas, pensa para a arte, né? A gente está vendo que é um espaço talvez muito mais importante do que esse que, a princípio, a gente poderia até imaginar realmente, né? Então é um momento interessante para a gente repensar a nossa relação enquanto indivíduos com a arte e a nossa relação enquanto sociedade com a arte, né? Por mais que eu fale isso, mas na verdade eu não estou tão esperançoso que isso aconteça, não, porque, como eu falei, né, parece que ainda temos um discurso onde a sociedade ainda desconfia muito da arte, né, e dos artistas, né? Voltando ao fato de que a gente lembrando que os artistas não estão trabalhando, não estão fazendo show, é bom lembrar também que a arte, ela movimenta a economia. Não foram só os artistas que pararam, as equipes pararam. Muitas pessoas estão sem emprego, porque para um show, o show, por exemplo, um show, ele tem uma estrutura que precisa de um monte de gente trabalhando. Uma peça de teatro também, e etc. Então, se a arte para, muita gente para. E isso é triste. Foi muito Sim. triste. Então, também tem esse pessoal que eu nem sei direito como está se mantendo. É uma cadeia produtiva. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que insistir é isso. Que a arte é uma cadeia produtiva que gera lucro, que gera sobrevivência, que no final das contas mantém muitos brasileiros e brasileiras, né, a partir da questão da arte. E ao mesmo tempo, não é só isso, né? É também essa ideia da arte como um lugar fundamental da dimensão humana, né? O ser humano sem arte ele é uma coisa diferente, né? Não é a mesma coisa que nós somos, né?
Então, para nós sermos o que somos, a arte é fundamental. Legal, interessante. E, enfim, tem até um estudo, eu não vou saber citar os números que eu não vou lembrar de cabeça, mas a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, né, a Firjan, fez, ó, já tem um bom tempo isso, deve ter quase uma década, mas acho que não tem também outros estudos tão significativos, mas que mostrava que a indústria a chamada economia criativa, né, que pega arte, escultura, pega também games, pega artesanato, uma série de coisas, ela tem assim uma parcela significativa do PIB, de empregos, de geração de renda, de trabalho e tal. Como a Raíra bem destacou, né? Não além daquele artista que está ali tocando, tem o iluminador, tem o produtor, né? Tem enfim, na peça tem o maquiador, tem muita gente que infelizmente está tendo problemas até hoje por causa dessa questão, né? Enfim, falta de apoio, né? Que seria importante haver. É verdade mesmo. E a gente espera um pouco que a galeria possa ser um pouco um espaço assim, né? Que mantenha, né, a produção artística viva, que alimente, né, esse mercado e que no final das contas faça aí a roda continuar girando, né? A gente tem muita dúvida, né, sobre o que vai ser esse mundo pós-pandemia aí, né? Acho que na verdade a gente está só começando a ver os impactos da pandemia, né? O pior ainda não chegou, me parece, numa perspectiva econômica, né? A questão econômica ainda vai ter muitos impactos aí que a gente vai ver, né? Então, a gente precisa realmente, né, de espaços culturais, de propostas, né, de visibilidade, e a gente espera contribuir um pouco para isso aí, né, para manter essa roda girando aí e garantir aí, né, um espaço para, por exemplo, né, quando a gente vai emoldurar um quadro, é isso, né, movimenta uma cadeia aí de produção, de montagem, de pequenos empresários que vivem, né, de emoldurar, de produzir molduras, de produzir vidro para moldura, e por aí vai, né? É uma ideia de manter Papelaria. também. Papelaria. Papelaria, perfeito. De manter isso aí girando, sim, com certeza. Né? Legal, e acho que até a gente conversava, você falava, acho que foi você que falou isso esses dias, sobre a questão, né, de como uma obra de arte, ela transforma o espaço, né, enfim, de uma casa, ela decora, né, enfim, leva cultura, leva reflexão, leva, enfim, elucubrações, reflexões, viagens ali, né, quando você está olhando um quadro, mil coisas, né? Enfim, muda o espaço, muda as percepções, né? Eu queria que vocês falassem um pouco disso, né? Já que vocês estão lidando diretamente com essa coisa de colocar obras de arte e tal, como isso até valoriza, né? O espaço, enfim, por vários aspectos. Eu acho que sim, dá para a gente pensar um pouco nisso, que tem a ver um pouco com essa questão, eu acho, do papel que a arte tem, né, no final das contas, né? O que acontece, né, quando a gente vê um quadro, né? É interessante a gente pensar essa relação de observador, de fruidor, né, de público com a obra de arte. O que acontece, né? Parece que é unânime, né? Vários teóricos falam sobre isso, né? Dessa ideia justamente que ocorre uma transformação naquele que está fruindo uma obra de arte, como espectador, como leitor, como aquele que está assistindo o espetáculo, né? Então, de alguma maneira, a obra é capaz de afetar o indivíduo. E esse afetar, né, diz respeito justamente a um transformar, né? Acho que todo mundo aqui já teve um pouco esse tipo de experiência, né? De entrar no cinema de um jeito e sair do cinema transformado, de olhar uma obra que aquilo te impacta, uma cor, um detalhe, um objeto que é representado nessa obra que te transforma. Uma música, né, que às vezes fala tão perto para a gente, né? A música parece que está dizendo sobre o que a gente está sentindo, que é capaz de tocar naquilo que a gente, no final das contas, ainda não elaborou, mas que a música fala aquilo que a gente gostaria de falar, por exemplo. Né? Então, é esse processo, né, formativo, transformador, impactante que a arte tem. Né? E nesse sentido, me parece que esse tipo de relação do ser humano, né, com a obra, ela é fundamental para a nossa constituição enquanto sujeitos, enquanto indivíduos.
Eu penso, por exemplo, na nossa educação afetiva, por exemplo, né? Nós somos muito educados no sentido de conhecimento. A escola é conhecimento, né? A escola o tempo todo empurra conhecimento e muitas vezes de uma forma muito radical, né? Eu lembro, por exemplo, na minha época, né? Hoje é ensino médio, na minha época era o segundo grau, né? Que são os anos finais ali antes de você entrar na universidade. E era isso, né? Uma quantidade de matérias que a gente via, não estou menosprezando, tudo era muito importante. Hoje eu vejo, né? Como aprender um pouquinho de biologia, um pouquinho de química, um pouquinho de física, um pouquinho de matemática, por mais que não seja a minha praia, foi muito importante para mim. Mas era muita matéria, né? E é muito conhecimento. Mas onde que a gente tem um aprendizado afetivo? Né? Isso muitas vezes não se coloca, às vezes coloca até o afeto como algo menor, né? Mas o afeto é tão importante quanto a razão. E nesse sentido, a obra tem um papel fundador, né? A obra de arte, no sentido dessa educação afetiva. Quando a gente lê um romance, por exemplo, né? A gente é capaz de lidar com os afetos daqueles personagens, com as emoções deles, da mesma forma no filme, né? O Aristóteles já falava isso, né, na poética, quando ele vai trazer a questão da catarse, né? Que é o efeito que a tragédia provoca no espectador, o que transforma o espectador, né, no final das contas. Então, essa questão é interessante, né, de como que a obra, e esse contato com a obra, tem esse papel formativo aí, né, e eu acho que é isso, né, o quadro é uma janela para as nossas emoções, para os nossos sentimentos, para aquilo que muitas vezes a gente nem é capaz de elaborar ainda, para a gente muitas vezes denunciar, criticar, meter o dedo na ferida, para a gente dizer de coisas muito lindas, né, como amor, como carinho, como saudade, mas falar também de fome, de injustiça, de dor. Então, é essa possibilidade múltipla, né, como se cada quadro justamente abrisse no momento que ele se coloca ali, né, diante de nós, na nossa casa, essas possibilidades, né? Aqueles que têm um quadro em casa, acho que sabem isso, né? Como, com o passar do tempo, diferentes significados vão surgindo dentro daquela obra. E você que às vezes tinha uma ideia do quadro como uma coisa, vai evoluir a sua compreensão desse quadro para outras possibilidades que você nem imaginava, né? Com esse contato, com essa ideia. Então, a galeria é justamente também esse convite, né? Para que as pessoas coloquem quadros na parede, coloquem imagens na parede e tenham esse contato, né? Porque às vezes, até quando a gente vai no museu, é difícil, né? Às vezes as exposições são tão cheias, tem o fluxo das pessoas, e às vezes é isso, né? A gente olha o quadro, fica ali 10 segundos e já vai para outro. E aí fica mais 5 segundos no outro e já vai para um outro. O tempo de fruição é importante, né, nessa questão da arte visual, né? Esse contato, essa troca, né? Onde você vai observar um detalhe, uma cor, algo que a princípio passou desapercebido. E aí, quando você tem o quadro na sua casa, né, esse contato mais longo, que no final das contas abre o espaço para uma experiência estética mais transformadora, ele pode acontecer, né? Então, eu acho que é isso, né? Um pouco essa ideia de ter o quadro em casa traz tudo isso, né? Traz muita coisa, né? Muito legal. É verdade. Eu acho que a obra de arte ela é tão potente que você pode olhar 10 vezes, e de repente 10, 20 vezes, você vai sentir uma coisa diferente. O Luiz tem um quadro aqui que eu acho que é de um rapaz do Sérgio Do Sérgio Cabeça, sim. Sérgio Cabeça. Aquele quadro, ele é tão intenso, ele é tão provocativo, que toda vez que eu olho para ele, eu vejo uma coisa diferente desenhada nele. Toda vez que eu olho, eu me sinto de uma forma diferente. Então, eu acho que isso é meio mágico, é a magia da arte. Porque a gente escuta uma música centenas de vezes. E as emoções mudam. Às vezes você escuta porque tá triste ou porque tá feliz. E às vezes escuta e fica triste ou fica feliz. É a potência da arte, né? De mexer com a gente. De mexer intimamente. É bem legal pensar. A arte Legal. É legal mesmo. Legal, gente. Só falando, complementando, né? Enfim, rapidamente, o Domenico De Masi, né, que é um sociólogo italiano, tem um livro dos anos 90, né? Ali, acho que a última atualização dele, a última edição,
atualizada, final dos anos 90, que é sobre o ócio criativo. Muito bom, que é um livro em forma de entrevista. E lendo esse livro, eu estava lendo esse livro depois que a pandemia começou, né? Que veio a questão do home office e essa coisa de trabalhar de casa e tal. E o Luiz bem falou, essa coisa, um tempo que você perdia no engarrafamento, o tempo que você ficava não sei aonde e tal. Agora você pode até aproveitar para ver um quadro, ler, ver um filme, ouvir uma música e tal. E ele falava disso há mais de 20 anos nesse livro, que é muito interessante. Ele já falava da questão do home office, que até hoje a gente está agora em home office, mas a tendência é que só acabe. Eu vi um estudo, foi divulgado recentemente, de que a União estava economizando mais ou menos 500 milhões de reais por conta disso. Você economiza com aluguel, com energia elétrica, uma série de coisas. Mas a intenção é que quando acabe o isolamento, que essas pessoas voltem a trabalhar presencialmente. Claro, algumas precisam estar lá, algumas não precisam estar o tempo inteiro, e algumas nem precisam estar. Enfim, não faz diferença, a produtividade é a mesma. Então, para que voltar a isso? Mas o Domênico de Masi, ele falava isso nos anos 90, do home office, já falava que seria uma realidade, que isso aconteceria, isso há mais de 20 anos. E ele, uma das questões que ele fala nesse livro, da crítica dele em relação ao trabalho, um assunto que está fugindo um pouco aqui, mas é só porque o Luiz comentou essa questão, que é a de que as pessoas às vezes trabalham excessivamente, e você trabalhar muito, exageradamente, não necessariamente quer dizer que você está produzindo. Que de repente, se você trabalhasse menos horas, por exemplo, sei lá, ao invés de trabalhar 8 horas, você trabalhasse 5, 6, você teria um tempo mais livre para aproveitar, isso que o Luiz falou, para ler um livro, para ver uma exposição, ouvir uma música e tal, e que essas coisas influenciam a sua percepção, a sua visão de vida, te agregam conhecimento, que vai impactar no seu trabalho, na qualidade do seu trabalho, porque você vai se tornar uma pessoa criativa. Você trabalha exageradamente de uma forma mecânica, a tendência é que você não inove. E quando você tem um tempo, digamos, livre, para você respirar e ter essa percepção, você se torna mais criativo e leva isso para todos os campos da sua vida, inclusive do trabalho. Eu fiz esse comentário por causa do que ele. Por conta disso que ele falou da questão do tempo livre e tal, e de estar em casa, e isso inclui também apreciar obras de artes visuais, artes plásticas. Sim, verdade. Acho que até os gregos já falavam disso, né? Os gregos, na hora que eles não tinham nada para fazer, eles iam criar filosofia. E a filosofia surge justamente entre as classes ricas, né, dos gregos. Platão era um aristocrata, né, o Aristóteles. E nesse sentido, a gente vê, né, como que o espaço de criação ele é importante para qualquer atividade, né, o espaço de criatividade. Às vezes a gente pensa que ser criativo é uma coisa só do artista, não. Né? A criatividade é uma característica humana fundamental que em todas as atividades ela é importante, né? Num trabalho mais mecânico que você possa imaginar, o espaço da criatividade tem que ser ali preservado de alguma maneira. Um novo jeito de fazer a coisa, ou mesmo como você falou, né, o espaço do ócio que depois permite você produzir mais de forma mecânica. Então, a questão da criatividade realmente é algo que a gente tem sempre que bater nessa tecla, né? Como isso é importante, isso nos torna humanos, né? O fato de sermos criativos, realmente, né? Legal, se vocês talvez não tivessem, de repente, na pandemia, com, às vezes, algum tempo para, de repente, olhar a parede e pensar, olha, essa parede pode dar uma coisa legal. Talvez não tivesse nascido, né? Enfim. Então, essa coisa mecanicista, às vezes, é ruim. Uhum. Mas legal. Pode falar, Tudo que pode você falar. coloca muito em perspectiva muito exclusiva, né, ela acaba ficando muito exagerada. Então, quando a gente coloca tanto, né, a nossa coisa nessa ideia, né, de produzir, 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 talvez em algum momento a gente tenha que produzir um pouco menos, né, e produzir com mais qualidade, com mais possibilidades de produção, né? Legal. Voltando à questão da exposição, o que eu queria saber é como funciona a questão. Houve a primeira exposição do Luiz e tal. Como é que vai ser essa exposição virtual? Vocês podem explicar para a gente como foi a primeira, como funciona?
Ó, funciona assim. Tem a hora, o dia e hora marcados. Não é uma live, é uma exposição que a gente grava os conteúdos e a gente vai mostrar daqui, através de fotos e vídeos, as obras, né? Mostrar a galeria. É como se a gente olhasse pelas pessoas, né? Eu olho e mostro. Eu estou aqui te mostrando como é a galeria na parede da nossa casa. Então, essa exposição que a gente vai fazer agora, o volume 2, ela vai começar, né, na quinta-feira que vem, daqui a uma semana, né? Então, no dia 3 de dezembro, às 19 horas. Então, como é que ela funciona? Às 19 horas, nós abrimos a exposição. E, nesse momento, nós disponibilizamos todo o conteúdo da exposição. Cada quadro, detalhes dos quadros, imagens da galeria como um todo, vídeos, depoimentos, comentários sobre as obras. Então, é como se a gente tivesse essa ideia, né, de recriar o ambiente da vernissagem, da abertura da exposição, só que num evento online, né? A gente não faz ele ao vivo por uma questão realmente de logística, né? A logística de fazer ao vivo é muito complicada. Nesse momento de pandemia, a gente faz tudo nós dois, né? A gente, inclusive, essa ideia, né, de outras formas de arte, etc., a gente prefere esperar um pouquinho por conta da pandemia. Então, trazer, por exemplo, um músico, trazer, por exemplo, um escritor, né, de fora, mas nesse momento a gente está restringindo muito a circulação aqui por conta da pandemia, né, por uma questão realmente de saúde pública. Então, a ideia é que no momento da estreia da exposição, né, na próxima quinta às 19 horas, as pessoas, de alguma maneira, experienciem essa abertura da exposição, esse primeiro contato com os quadros, as imagens, os vídeos, os depoimentos, como se fosse justamente uma abertura de uma exposição, só que na forma virtual, realmente, né? Só para registrar que... Por favor, pode falar. E dessa vez a gente também tem um catálogo que está ficando lindo, inclusive. E aí a gente pode também mandar esse catálogo para as pessoas. Então, a gente já sabe, inclusive a gente vai mandar para os artistas, para vocês no dia, né? E vocês divulgam. Porque tem gente que tem mais dificuldade de olhar, que gosta de catálogo, né? É mais fácil visualizar as obras no catálogo, além da página. A gente vai alimentando a página com os cards dos quadros, dos vídeos e das fotos. Esse catálogo tem custos? É free? Como é que é? Vai ser distribuído gratuitamente, né? Vai ser um PDF, né? Na forma de PDF, virtual. Então a gente vai distribuir gratuitamente aí para a internet. Né? Inclusive, a gente pode deixar de falar que esse catálogo foi produzido também por uma artista visual, a mesma que fez a nossa marca e que já fez aquele card que tem o rosto dos artistas, que também ficou muito bonito. Então, ficou bem legal. Foi a Astrid que fez, né? Uma grande artista visual. Astrid Guimarães. Bacana, legal. É só para registrar que entrou aqui na live aquele nosso amigo antigo, o Leonardo, o Léo. Na minha época, cara, as obras de arte, lembra desse cara? Tá aí. Na minha época, Picasso pintava ao ar livre, cara. Luiz, enfim, tem essa logística. Depois que acaba, vai até quando o prazo, a exposição? Até o dia 13. Ela vai ficar 10 dias, 10 então, dias online, com as obras, vai vendendo, a gente coloca o vendido, e quem se interessar pode falar com a gente pelo direct, a gente vai deixar nossos contatos, ou escrever na página também, a gente responde, escrever, fazer um comentário, e a gente vai respondendo. Então, vai ser do dia 3 ao dia 13, são 10 dias. E aí, durante os outros dias também, a gente vai postando mais material, né, algumas imagens extras, mas a ideia é que justamente na abertura a gente já coloque uma quantidade grande de material para todo mundo poder usufruir aí da exposição. Né? E quando acaba, aí vocês retiram tudo do site, do ar, ou fica lá no perfil? Fica registrado. Uhum. Bacana. E tem os preços? Vai ter os preços das obras lá? Tem, né? Sim. Já na exposição, no catálogo também, a gente colocou o valor das obras, né? E a ideia é justamente que a gente sempre teve esse cuidado, né? De pensar o preço numa possibilidade de democratização da obra, né? A gente sabe que às vezes tem essa ideia, né, da obra de arte como uma coisa cara, o que não é verdade, porque tem obras de arte com todos os preços, né? Então, tem obras para todos os públicos.
E a ideia é justamente que a gente colocou essa ideia do preço também pensando numa questão de democratização, né? De trazer a possibilidade das pessoas adquirirem as obras realmente, né? Certo. E, por exemplo, a pessoa se interessou em comprar. Eu vi um quadro aí que quero comprar. Como é que funciona a logística da entrega? Bom, para o DF, a gente que vai fazer, a gente embala para preservar a obra e a gente vai entregar. E se for para outro estado, a gente pode conversar. Por quê? Porque se for para outro estado, a gente só tem como mandar por correio, por questões mesmo, por uma questão de financeira, né? A gente também não entende muito de transportador, enfim. E os correios não garantem que a obra não garantem a preservação da obra, mesmo que esteja numa embalagem escrito frágil, etc. Mas a gente tem uma experiência, a gente mandou uma obra para uma amiga do Luiz, uma poeta, uma artista também, de BH, e a obra chegou intacta. A gente embalou de uma forma, a gente aprendeu também a embalar, de uma forma, na intenção de preservar a obra. E chegou. Então, se for uma pessoa de outro estado que gostou, a gente também pode conversar. Isso, e aí a gente só tem que ver essa questão É do questão preço do do custo. correio, né? Que aí a gente, além do custo da obra, né, a gente coloca também o custo do correio. Como é que funciona, né? No momento que a gente abre a exposição, a gente vai colocar todos os quadros que estão à venda com o preço lá, né? Alguns quadros da exposição já fazem parte de coleções particulares, alguns fazem parte do acervo da galeria, esses não vão estar à venda, né? Mas são pouquíssimos quadros. E a gente coloca o preço. E a partir disso nós temos duas formas de contato, né? Tem o direct do Instagram, onde a pessoa pode manifestar o desejo de compra pelo direct, ou também pelo nosso WhatsApp, que a gente vai disponibilizar no dia da exposição, né, para a pessoa entrar em contato via WhatsApp. Nesse momento que a pessoa coloca o interesse, nós já disponibilizamos, né, os canais de transferência bancária. No momento que a pessoa confirma a transferência do bancário, a gente já coloca o quadro como vendido e já a pessoa acaba de adquirir o quadro, né? Então é uma forma bem simples, né? Na primeira exposição isso deu muito certo, né? Porque a pessoa tem toda essa agilidade, né? Identifica o quadro que ela gosta, manifesta o interesse para a gente já passa o contato e praticamente imediatamente a pessoa já pode efetivar a compra, já adquirindo a obra no próprio momento ali da abertura. Inclusive, a gente gosta sempre de avisar, né? Que a maioria dos quadros acabam sendo vendidos já na abertura. Então, esse é um convite aí para todo mundo já ir para a abertura para já poder ter aí as suas obras Uhum. novas, né? E já conseguir adquirir ela nesse momento aí da abertura, que é o momento realmente onde as pessoas já começam a efetuar as compras, realmente. E pode ser um presente. A gente está na época de Natal, né? Chegando Natal aí, fim de ano. Presentão, né? Dar uma obra de Presente, arte original, enfim. presente único, né? Hoje a gente tem aquela coisa, né? Os presentes são tão iguais, né? Você vai numa loja, são feitos milhares de cópias daqueles objetos, daquelas roupas e por aí vai. A ideia é justamente o quê? Né, trazer o artesanal novamente, né? A obra é artesanal, ela é única, né? Mesmo uma serigrafia, por exemplo, como vai ter do Fábio, nunca é igual uma cópia a outra, né? Porque a serigrafia é feita manualmente, então sempre tem pequenas diferenças entre uma cópia e outra da obra. Então essa ideia, você vai estar adquirindo uma obra única, né? No final das contas, que pode ser também um presente especial, um presente único, né? Diferenciado, que a pessoa jamais vai ter um objeto daquele, né? Um objeto no mundo, né? Um quadro que no final das contas é único, né? Jamais vai ter outro igual, É um realmente. presente, e mesmo no caso do Fábio, que é serigrafia, é uma tiragem pequena. E a obra ela pode ser um presente para uma família, né? Um presente para uma casa. Certo? Então, todos da família podem aproveitar de um presente maravilhoso como um quadro, uma obra de arte. Certo. Vocês podiam falar agora um pouco, então, da exposição que vai começar na próxima quinta-feira, daqui a uma semana. Quer começar? Então, essa exposição, né, vai ser a segunda exposição da galeria. Nesse sentido, nós selecionamos 5 artistas aqui do Distrito Federal, né, que realizam obras muito diversas. Mas a ideia foi, primeiramente, né, representar o Distrito Federal. Então, a galeria tem uma pegada muito... Está trabalhando com artistas do DF.
É claro que a gente não pensa numa coisa de exclusividade, mas o nosso foco é trabalhar com a produção aqui do DF. Então escolhemos 5 artistas aqui do DF que, de alguma maneira, na nossa visão, né, de curadoria, expressam essa diversidade da arte contemporânea. Então temos artistas que trabalham nos mais diversos meios, com técnicas diferentes, né? A serigrafia, o guache, a obra de arte feita no computador, e impressa na forma de gravura, a aquarela, o óleo, o acrílico, diferentes possibilidades também temáticas, né? Temos obras figurativas, abstratas, com diferentes pegadas também em termos de conteúdo, mas a ideia é justamente o quê? Fazer uma primeira apresentação dessa produção contemporânea do DF, ser capaz de, dentro dessa mostra, trazer a questão da diversidade e, ao mesmo tempo, apontar caminhos, eu acho, né? Toda exposição, ela tem um pouco essa ambição, né? De querer, de alguma maneira, mostrar o que está sendo feito e também de apontar caminhos, né? Do que vai ser a arte, do que, no final das contas, porque essa ideia, né, que às vezes o que está na arte um dia vai chegar no nosso dia a dia, né? Então a gente, consumindo arte, pensando sobre arte, também é uma forma da gente lidar com a complexidade do mundo atual e antever muitas coisas que depois serão realidades que a obra de arte antecipa, né? Então essa ideia, né, também uma antecipação, né, das possibilidades que ainda virão aí com as produções artísticas do século XXI, né? E quando a gente estava pensando nos artistas, a gente tomou cuidado de que tivessem homens e mulheres, né? Então são 3 homens, 2 mulheres, mas aí eu estou na curadoria. E quem está ajudando a gente a fazer a divulgação, quem fez o catálogo e fez a nossa marca, é uma mulher também. Então é isso, são as mulheres, para mostrar que as mulheres estão firmes, fortes e atuando, e que também são criativas, e que também tem que ter espaço, esse espaço também tem que ser é, aberto para as mulheres também, né? Porque também existe isso no meio artístico. Né? Então, até hoje até é um meio muito muito masculino. masculino, né? Mesmo o da pintura, mas vai ser legal. São 5 artistas, né? Só lembrando quais são os artistas. Isso, né? Eu faço parte da exposição, então tem 6 aquarelas minhas, a maioria delas abstrada, tem uma só que é uma paisagem, né? Tem o Fábio Lucas, que é um produtor de serigrafias aqui do Distrito Federal, né? O Fábio tem um estúdio de serigrafia, o estúdio Subverso, né? Onde ele produz serigrafias dele e de outros artistas aqui do BF. Então é um espaço cultural importante aqui, né, do Distrito Federal. Então a gente vai ter algumas serigrafias do Fábio também. Quem mais? Tem a Ana Ditti, que, no caso, ela fez as obras para a exposição. Ela usou tinta guache, a Ana Ditti, ela fez um trabalho maravilhoso. As obras estão lindas. Tem a Vanessa de Almeida, que usa umas técnicas diferentes, tinta de álcool, ela usa resina. E, assim, a gente está impressionado com o trabalho que ela desenvolve. Então, tá muito bonito, tá bem bonito. E tem o nosso amigo Marcelo Araújo, né? Eu também convidado para a nossa exposição. O Marcelo traz algumas artes digitais, né, para a gente, né? Que ele trabalha já há bastante tempo e produz sempre, né? E mostra sempre no Instagram dele. Traz também uma pintura a óleo, né? Que ele traz essa produção aí multifacetada enquanto artista. Então acho que é também uma mostra bacana aí da produção do Marcelo, que a gente vai ter aí com essas 5 obras do Marcelo dentro da exposição. Né? Esses são os artistas aí que vão estar representados nessa Eu exposição da semana. agradeço a ambos, né, o convite, a possibilidade de eu ter participado, né? Minha primeira exposição, nunca expus antes, né? Enfim, estou realmente honrado com o convite, muito feliz de estar em excelente companhia, né? De 4 grandes artistas, né? Enfim, obrigado. Uma grande curadora também, um grande projeto. Enfim, depois dessa exposição, eu acho que eu vi a Raíra logo no começo da live falando que vocês tinham a ideia de, claro, a ideia é continuar, mas que vocês já estavam pensando em alguma coisa aí mais para frente. Depois dessa, dá para adiantar ou ainda são só ideias? Tem algumas ideias aí, né?
A gente pensa em fazer algumas individuais, né, no ano que vem. O Fábio talvez seja um, talvez mais para o final do ano a gente faça uma segunda exposição minha só de quadros abstratos agora. Eu estou produzindo muito, mas ainda estamos com uma agenda bem aberta. E essa ideia de que, a partir dessa segunda exposição, nós vamos fazer convites para outros artistas também, né? Então, nós estamos começando a montar aí uma agenda para o ano que vem. Ainda muito incipiente, mas que aos pouquinhos ela vai aparecendo aí, a gente vai divulgando aí para vocês nas nossas páginas e também em outros canais aí que a gente vai encontrando. É isso. Estão todos convidados para essa exposição que eu garanto que está lindíssima, está Sim. belíssima. Vocês têm um pequeno spoiler aqui atrás da gente, Uhum. olha só. Isso aqui é um pedacinho da exposição. Mas Esse a é gente já vai seu, entrar de né? novo. Esse do lado direito é seu. Esse Esse aqui é aqui. meu, esse aqui é seu, ó. Uma arte sua aqui embaixo, Eu tô do vendo, Marcelo. não vou falar o que é, não. Só vou falar, é um Isso aqui é palhaço, né? É um palhaço. Depois, semana que vem vocês veem. Legal, Luiz. Eu vou aproveitar só a sua presença aqui, né? Para você puder falar sobre a Bacanal, né? A última vez que você veio, que foi a sua segunda participação aqui, você estava já com o edital, prestes já em andamento o edital. Enfim, as pessoas estavam mandando os textos. Depois disso, houve o encerramento do edital. Vocês já escolheram os autores. Você pode falar para a gente um pouco como é que ficou a revista, qual que é a previsão de saída, de lançamento dela? A revista ela ficou grande, né? A gente teve muita dificuldade em selecionar, né? Nós recebemos muitos textos do Brasil inteiro e tivemos muita dificuldade de selecionar, como sempre, né? Muita produção boa, né? A Bacanal é uma revista de literatura e de artes visuais, né? A gente recebe trabalhos de artes visuais só em preto e branco, né? Porque ela é feita em preto e branco. Então, a gente tem uma quantidade muito interessante de artistas, uma representatividade boa em termos de Brasil, em termos também de diferentes públicos, né? Nós temos muitas autoras, então isso é muito legal a gente ver como muitas escritoras, né, no momento atual estão surgindo, muitas mulheres também fazendo trabalhos de artes visuais, né, colagens, desenhos, então isso está bem bacana. Temos uma representatividade também em relação a muitos autores homossexuais, então isso é bem legal, né? A escrita homossexual está com uma força muito grande aí, né, na cena contemporânea. Então temos muitos autores e autoras, alguns autores e autoras também com uma pegada de falar também sobre a temática do movimento negro, sobre as questões raciais dentro do Brasil. Então tem uma diversidade muito grande dentro dessa Bacanal, né? Por uma questão da pandemia, né, a gente está ainda começando a fechar ela, né? Nós já escolhemos os autores, mas ainda estamos no processo de diagramação, fazer a capa, e a ideia é a gente lançar ela no ano que vem, provavelmente março, abril, mais possivelmente em abril, né? Para a gente ver um pouquinho ainda o que acontece com essa questão da pandemia, ver se a gente consegue ou não fazer um lançamento presencial com ela. Então a gente está aguardando ela ainda para o ano que vem, mas quando a gente fizer o lançamento vai ser muito legal, né? A gente vai também fazer uma bagunça aí nas redes sociais e essa ideia, né? Como ela tem essa representatividade bem nacional mesmo, né? Eu acho que é isso, né? Fica então o nosso convite aí, né? Para todo mundo assistir a nossa exposição no dia 3, né? Marcelo aí, um dos artistas representados. E estamos esperando todo mundo aí, né? Com muita alegria para conhecer esse projeto, essas obras. E dentro do possível aí, né? Quem quiser adquirir e puder, acho que é um investimento muito grande, né? Investir em obra de arte é investir em você mesmo, é investir no ambiente da sua casa, é investir na sua família, em quem mora com você, nos seus amigos que vão vir te visitar. Então é um investimento que tem muitos dividendos aí, né? Além dessa ideia, né? Que as obras de arte muitas vezes valorizam, né? Um mercado como qualquer outro, né? A obra de arte pode se valorizar, né? E é uma coisa que muitas vezes acontece, sim. Legal. Então, Opa, desculpe. Não, o que eu ia falar é justamente o seguinte: isso aqui não é debate eleitoral, mas eu queria que a Raíra fizesse as suas considerações finais. então é isso. Obrigada pelo espaço. Vocês estão todos convidados. Eu tenho certeza que vocês vão gostar
dos trabalhos que a gente escolheu e desses artistas maravilhosos e inspiradores do Distrito Federal, né? Porque o artista também inspira outras pessoas, e que isso fique claro, né? Então é isso, dia 3 de dezembro, quinta-feira que vem, às 19 horas, em ponto. Vai ser a abertura da nossa exposição, da nossa segunda exposição. Suas considerações finais. Considerações finais. Convidar todo mundo realmente para a exposição, que todo mundo, né, meio que pense um pouquinho, né, nessas ideias aí, né, de botar um pouco mais de arte na vida, né, acho que não faz mal a ninguém, não. É sempre bom, né, e que no final das contas acompanhem a galeria, vamos estar mostrando aí alguns artistas novos no ano que vem, e sempre estamos produzindo aí, buscando essas novas expressões, né, então, convite aí para todo mundo também acompanhar aí essa nossa exposição e os próximos passos da galeria aí para o próximo ano. E agradecer você, Marcelo, e a todo mundo que assistiu. Eu que agradeço aí agradeço mais uma vez pelo convite para participar da exposição. Agradeço também vocês terem estado hoje aqui, Raíra Costa e Luiz Reis, curadores dessas exposições da Galeria Parede de Casa, que veio para ficar trazendo muita arte, muita alegria, muita emoção nesse momento que é tão necessário, né? Cultura sempre fundamental. Agradecer a vocês por terem estado aqui hoje, sei que são sempre muito ocupados. Muito obrigado pela presença aí. Obrigada Valeu a você, demais, Marcelo. Obrigada, pessoal. Bom demais, Obrigada. esperamos todo mundo na próxima quinta, gente. Valeu demais. Valeu e enfim, obrigado, desejo sucesso aí ao projeto, parabéns pela iniciativa. E só mais agora as minhas considerações finais. É que essa live, ela, como sempre, ela fica salva aqui no Instagram, né? E aqui no meu perfil, mas ela também depois vai para o YouTube, depois vocês me passam os seus e-mails ou um e-mail que eu vou mandar o vídeo para vocês, daqui a pouco eu baixo o vídeo para vocês também terem o vídeo, enfim, guardarem, usarem, compartilharem também nas redes. Então, quem não viu, pode ver, quem pegou só uma parte pode assistir a toda. Quem quiser rever, são quase 80 minutos de live, estou vendo aqui já. Bacana, o papo quando a conversa é boa, o tempo voa. Verdade. Obrigado, gente. Então, boa noite, sucesso. Boa noite, abraço. Obrigado a todo mundo que participou da live aí, que apareceu aí na live. E semana que vem tem a exposição, às 19 horas, no perfil Galeria Parede de Casa aqui no Instagram. Sucesso. Valeu. Obrigada. Valeu, boa noite. Tchau. Boa noite, Valeu, Marcelo. Marcelo.